Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a este nosso segundo encontro. Sabe, se você chegou até aqui e você já percebeu que essa jornada não é sobre respostas prontas, eu não apoio. Sabe sobre o que que é? É sobre caminho, sobre travessia. Mais uma vez, é uma alegria ter você aqui comigo. Essa jornada é para todos nós. Reforço essa ideia. Pais, cuidadores, gestores, ninguém está pronto para absolutamente tudo, mas todos podemos estar atentos. E do que vamos falar hoje? Habilidades socioemocionais e autoconhecimento. Eu tenho ouvido alguns professores que fazem lives, meus alunos que são professores, falando sobre a sua própria condição de exaustão, de cansaço e de dizer que tem muito peso de partes administrativas, burocráticas, e a parte pedagógica fica um pouco de lado, não dá para ser plenamente cumprido, assim como a família. Dentro da família existem tantas obrigações, tantas ocupações, que às vezes, para se dividir entre trabalho, filhos, falta aquele tempo melhor e de maior qualidade, às vezes, para os filhos. Da mesma forma, na empresa, sempre se aplica a essas três instâncias, que são as principais sobre as quais a gente está falando. Na empresa, a mesma coisa. E o líder, o gerente, o CEO, ele tem muitas questões burocráticas para fazer, administrativas, que seja, o foco, né, que é a liderança, às vezes pode ficar um pouco prejudicada. Então, autoconhecimento e habilidades socioemocionais. E eu te faço uma pergunta provocadora. Quando foi que você aprendeu a lidar com o que você sente? Quem te ensinou a dar nome às emoções? Então, lembra que nós falamos no encontro anterior sobre autocuidado? Não como um luxo, como uma necessidade. Então, assim, nós vamos passo a passo para chegar nos temas que serão, vamos dizer assim, o carro-chefe dos nossos encontros. O objetivo grande, a meta que a gente tem nesse canal. E não é nada absolutamente fechado, encapsulado na primeira ideia. E hoje a gente vai ver como isso pode se ampliar, você estando aqui em conexão comigo. Então, cuidar de si, como nós dissemos da última vez, é uma necessidade e é se responsabilizar pela própria existência. E hoje nós vamos dar mais um passo nessa trajetória, que é falar sobre autoconhecimento. Que cuidar de si é também se conhecer. E quem se conhece de verdade pode estar inteiro para o outro. Pode educar, pode acompanhar, ensinar e amar, mas com mais presença, com mais consciência. E isso vale para todos nós. E nós não aprendemos isso. A maioria de nós cresceu só com aquela educação que priorizava majoritariamente o cognitivo. Isto é, eu diria assim, um ranço cartesiano do penso, logo existo. Então, é a prevalência da razão sobre a emoção. Então, era importantíssimo tirar nota, era importantíssimo passar de ano, passar no vestibular, ter um sucesso absoluto naquilo que faz, ser produtivo,
não importando o outro lado. Então, assim, isso moldou a nossa forma de viver e de ensinar a viver também. Então, nós conseguimos perceber que a inteligência emocional ela foi muito negligenciada ao longo da história. Como é que isso aparece nas escolas, nas famílias, nas relações profissionais? Mais de uma pessoa, várias, nos apontam, nos sinalizam que hoje as pessoas são avaliadas nas empresas, por exemplo, pelas suas habilidades comportamentais, socioemocionais. Então, assim, pessoas entram nas empresas pelo seu currículo que foi enviado, onde, aliás, você pode acrescentar muitas coisas, né? Mas, quando essas pessoas são dispensadas, não é pelo seu currículo, e sim pela sua conduta, pela sua forma de agir, pela sua forma de produzir e estar ali naquele ambiente. Seja ele corporativo, seja ele escolar, enfim. E aí, onde está a raiz disso? A gente tem que lembrar, nós aprendemos matemática, ciências, gramática, muitas coisas teóricas. Mas me conta uma coisa, quem nos ensinou a lidar com as nossas frustrações, com os nossos erros, a nossa própria ansiedade, com a comparação? É algo que nos acompanha bastante. Até nós mesmos, às vezes, nos comparamos com alguém, na família com um irmão ou com algum primo, na escola com outro colega de classe ou alguns colegas de classe, na empresa com outros funcionários e muitas vezes no meio corporativo pessoa que se dedica demais, enfim, ela pensa assim, por que fulano de tal foi promovido e eu não? Eu estou há mais tempo na empresa. O que faltou? Então, assim, eu vou começar a fazer coisas iguais a ele. Não é isso que resolve, porque você é único. Você é uma individualidade e você tem que procurar conhecer e ampliar esse autoconhecimento para que você possa ser autêntico. A autenticidade é muito importante. Então, olha, eu quero lembrar você que desde o início que nós estamos falando hoje, eu não toquei nesse pontinho. Sabe, autoconhecimento não tem CEP. Ele não está fora de nós. Ele não está nas redes sociais. Não está nos livros empilhados da nossa bagagem de leitura, nem nos cursos caros que a gente fez. O autoconhecimento não está aí. Tudo isso pode ajudar, claro. Mas ele começa de dentro. Ele começa no silêncio, naquilo que me incomoda, no desconforto que eu sinto. Ele começa quando nós nos escutamos de verdade. E veja, eu sei que isso não é fácil. Por quê? Porque nós não fomos educados para isso. Não temos essa cultura, né? E então, nós vamos seguindo pela senda do cognitivo e sempre que nós temos a razão prevalecendo majoritariamente sobre a emoção, há um desequilíbrio. Então, essas duas instâncias, essas duas dimensões nossas, elas precisam estar juntas, em equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem 8, nem 80. E sim, deixar que as duas possam agir.
você sentir as duas coisas em você, né? E porque não tem como nós cuidarmos daquilo que nós não conhecemos. Como é que eu vou ter aquele autocuidado sobre o qual nós falamos se nós não estamos cientes de como nós mesmos somos? Isso é importantíssimo. Então, sim, todas aquelas questões que falamos sobre o autocuidado, mas como é que nós podemos olhar com gentileza para nós mesmos, em primeiro lugar? Se nós não sabemos o que é que nós sentimos, o que é que nós desejamos, porque somos, segundo a psicanálise, inclusive, seres desejantes. Então, assim, o desejo leva à vontade e a vontade leva à ação. Essa é a sequência da vida, numa espiral constante. Então, o autoconhecimento, o que ele é, afinal de contas? Ele é o solo, a base onde o autocuidado vai florescer. Pensa em um como semente e no outro como a flor desabrochando. Dá para entender essa analogia? Então, assim, autoconhecimento como o solo em que o autocuidado vai florescer. Guarde bem isso, né? Então, olha, assim como o autocuidado, o autoconhecimento também não é um luxo, é um caminho de volta para casa. E quando a gente se encontra de verdade, também passa a existir em nós uma forma mais leve, mais humana de estar no mundo. Porque a vida pede leveza. Então, vamos seguir junto nesse caminho? Eu gosto de contar uns causos, uns contos, né? Então, a gente vai no nosso primeiro caso de hoje e eu quero ser literal nesse caso aí. Era uma vez um jovem chamado Lucas, vamos dar esse nome a ele. Ele sempre se sentia insatisfeito e perdido com a sua própria vida. Um dia, ele ouviu falar de uma floresta mágica, onde, ao se perder, uma voz misteriosa surgia e o guiava para a direção do seu verdadeiro eu. Curioso, Lucas decidiu entrar nessa floresta. Ao caminhar por entre as árvores, aquelas altas trilhas sinuosas, ele começou a ouvir uma voz suave que dizia: olhe para dentro de si mesmo. No começo, ele ficou um pouco confuso, mas aos poucos ele começou a refletir sobre os seus próprios desejos, seus medos, suas angústias, seus sonhos. E a cada passo que o Lucas dava, ele ia descobrindo aspectos de si mesmo que, por incrível que pareça, ele nunca tinha percebido antes. Veja que coisa, né? Depois de um tempo, ele encontrou um espelho mágico lá no coração da floresta. Quando ele olhou no espelho, eles são portais, ele viu que não havia ali apenas o reflexo dele mesmo, mas também ele conseguia ver as suas próprias emoções, suas forças, suas fraquezas. Nesse momento, Lucas percebeu e entendeu que o autoconhecimento era uma jornada de olhar para dentro, de aceitar quem ele era e de aprender a se entender melhor. E assim, ao sair da floresta, Lucas se sentiu mais confiante, em paz consigo mesmo e sabendo que o maior segredo para a felicidade estava justamente em conhecer a si mesmo. E assim, ele seguiu a sua vida com mais clareza, com mais autenticidade. Porque assim que eu me conheço, eu consigo me remeter a ser alguém mais autêntico.
Bom, então, vamos lá. Eu espero que esse ponto tenha te colocado mais ainda nessa senda, dessa trajetória de voltar para dentro de si mesmo. Então, como a gente vinha dizendo, existe um impacto da falta das habilidades socioemocionais na nossa vida, sempre nesses 3 âmbitos que a gente está falando, né? Na escola, na família, na empresa, que é onde as pessoas, na maioria do tempo, convivem. Então, o que a gente tem? Como eu já falei, professores exaustos, sem espaço emocional para acolher os seus alunos. Pais sobrecarregados que às vezes reagem no automático. Isso acontece com vocês? Ambientes de trabalho que adoecem por falta de 2 coisas, por falta de escuta e por falta de empatia. Então, quais são as consequências desse tipo de coisa? Vamos falar de algumas delas. Relações frágeis, burnout, afastamentos, às vezes violência simbólica, dificuldade de aprender e dificuldade de ensinar. Porque o tempo inteiro nós somos ensinantes e aprendentes. Essa tônica vai nos acompanhar o tempo inteiro. Se não temos para nós, não temos como oferecer nada para o outro. Nós não ensinamos aquilo que sabemos, ensinamos aquilo que somos. Ontem, uma aluna me disse assim: professora, a gente fez uma dinâmica sobre estilos de aprendizagem, e aí, nas duplas, um tinha que contar para o outro algo que remetesse a uma proposta pedagógica que alguém fez em sala de aula na sua trajetória, podia ser do fundamental até a universidade, e que foi assim muito contra aquilo que fazia com que a sua habilidade socioemocional aparecesse, com que a sua habilidade maior fosse sufocada. Então, alguns exemplos, né? Uma aluna contou assim, esse foi o mais gritante. Foi muito interessante a dinâmica. Ela disse: professora, eu tenho horror de inglês. Eu nunca mais vou conseguir aprender inglês. Porque eu tive um professor, e ele nos acompanhou por algumas séries do Fundamental, e assim, ele xingava mesmo. Ele dizia: isso tá uma porcaria. Olha como você fala. Não é assim que você pronuncia. Fala de novo. E aí, isso acompanhado de palavrões. Assim, ela falou isso à vontade ontem, mas não é o caso aqui. Então, ela disse: eu me sinto incapaz de aprender inglês. Eu nunca vou conseguir, então eu não quero. Eu odeio inglês. Uma outra disse assim: professora, por conta do meu histórico, da minha trajetória escolar, em algumas vezes eu fui, assim, não acolhida, eu tenho muita, mas muita dificuldade de interpretar texto. Eu leio, eu escuto, eu leio de novo o que você fala, e aí se você me perguntar, eu esqueci. Eu acho que eu tenho algum déficit, algum distúrbio. Então, olha, no primeiro caso, eu disse assim para a aluna: é uma pena, né, que essa pessoa que ensinava inglês tenha recebido o título de professor, porque o que ele professa não é exatamente aquilo que é adequado e aquilo que é empático e que respeita, não é, a habilidade de vocês. Sobre o outro caso, eu disse: olha, você não pode pensar que você tenha algum problema. Com absoluta certeza, na sua trajetória escolar, no básico, ninguém ensinou você a interpretar. Porque isso tem que ser um jogo, uma via de 2 mãos. Então, na medida em que você recebe a informação, e isso se transforma em conhecimento, porque você revê aquilo, você tem que falar sobre aquilo, dar o feedback. E aí aparece, então, aquilo que você compreendeu ou não. E aí isso precisa novamente ser trabalhado.
Então, eu digo assim para os meus alunos: olha, para você ensinar alguém, você tem que ter minimamente 10 estratégias. Nossa, professora, 10 estratégias? Sim. Se você usar a primeira estratégia, você vê que tem vários alunos, várias pessoas, ou na empresa, vários funcionários, ou na família. É, um filho entendeu, o outro não entendeu. Talvez a forma como você falou não esteja clara para todos. Vamos à segunda estratégia. E assim por diante. Se você usar só 3 e perceber que todos têm um olhar de entendimento, compreensão, e aí um começa a dizer: ah, professora, olha, então isso é igual a tal coisa assim, assim? Exato. Então, aí está havendo realmente a internalização, isso virou um saber. Então, veja quantas coisas podem ser marcadas negativamente na vida de alguém, dependendo de como isso o afetou na sua trajetória de vida. Porque cada um tem a sua história. Ninguém tem história igual ao outro. Né? Então, as marcas ficam. Interessante que nessa dinâmica, todos lembraram que em algum momento foi proposto a eles alguma coisa que os deixava extremamente constrangidos. Numa situação, por exemplo, empresarial, uma outra aluna falando: professora, quando eu fui para o RH para fazer a minha primeira entrevista, não estava frio, não tinha um ar-condicionado ligado no último, mas eu tremia muito. E o entrevistador percebeu. Ele disse: você está com frio? E eu disfarcei, professora. Ele falou: não, mas e continuava tremendo. Tipo assim, como se a própria cadeira balançasse, né, de insegurança. Aí ele: não, eu desligo o ar-condicionado. Só que eu continuei a tremer. Por quê? Antes deste episódio, desta entrevista, esta mesma aluna tinha passado na sua vida por vários momentos de constrangimento. Então, para se colocar, e ela não tem a menor dificuldade de falar, hein? Para se colocar em alguma situação, entrevista ou uma avaliação que seja, aí vinha a trava. Então, ela contou que durante a trajetória de vida dela, aconteceram 3 episódios que ela relatou e que a constrangeram. E isso ficou. Então, no momento em que é como se fosse uma engrenagem dentada, falta algum dentinho. Então, a engrenagem vai. No momento que faltou aquele dente, você é solicitado para desempenhar esta ou aquela coisa, falta aquela habilidade, falta aquele dentinho na engrenagem. E aí é que você começa a tremer, é que você não tem coragem de falar em público. Em público, eu diria assim, por exemplo, numa sala de aula de pós-graduação, hein? Quando eu fiz a proposta, isso numa outra sala, numa outra universidade, gente, nós vamos fazer um trabalho final e em que a gente vai estar assim, como nós estamos, em semicírculo, nós vamos compartilhar. Então, vocês vão, em duplas, preparar alguma coisa com linguagens diferenciadas. Então, vocês podem escolher a forma que vocês quiserem. Uma linguagem cênica, uma linguagem pictórica, uma linguagem musical, sinestésica, como vocês quiserem. Ou seja, você pode apresentar demonstrando, fazendo uma paródia sobre uma música, pode ser uma encenação, como vocês quiserem. Aí eu vi uma aluna mexendo assim no rosto, nossa, e eu percebi, né? Aí ela olhando para mim, eu falei: o que foi? Ela falou assim: já tô morrendo de medo, olha, eu tô quente aqui, de nervoso, de pensar que eu vou ter que falar aqui na frente de todo mundo. Lembram no primeiro encontro nosso, e hoje o cenário é o mesmo. Então, aqui os nossos almofadões, ok? Nós temos as nossas frutinhas secas, o nosso chá, e vocês podem até sugerir aí nos comentários depois um novo menu, que eu posso preparar outras coisas para vocês. Então, nesse ambiente é que eu coloco os meus alunos. E assim também, quando a gente está num círculo de meditação,
quando a gente está sempre entre pessoas, porque vida é relacionamento. Então, viver é estar com, necessariamente, mas precisamos do nosso espaço para estar conosco mesmo. Então, aí, eu desmistifiquei, eu falei, olha, aqui é um lugar que nós nos sentirmos acolhidos, que nós sentirmos que tem um espaço que é nosso, onde nós vamos compartilhar. Lembrando, eu não estou aqui, inclusive aqui no vídeo, eu não estou aqui porque eu sei mais do que vocês. Eu estou aqui para compartilhar saberes que são diferentes. Então, assim, eu não sei o que todos vocês sabem. Eu sei o que eu sei e vou aprendendo cada vez mais com as pessoas com as quais eu convivo. Mas eu preciso dar a mim mesma. E quando eu falo fazer para mim, é o fazer para e por nós, né? Então, a nossa educação, vendo todos esses exemplos que eu dei para vocês, a nossa educação foi construída, minha gente, sob a lógica do desempenho. Na realidade, eu escutei uma frase anteontem num podcast, que a pessoa disse assim, quem quer muito performar, não consegue muito se conectar. Eu achei genial isso daí, né? E se você está muito preocupado com a performance, será que eu vou errar, será, né? E a aparência física e tudo mais, a conexão está nestas questões e não naquilo que você está fazendo. Então, a exigência era o que você sabe, quanto você tira de nota, né? Qual é o seu lugar no ranking, quantos views você está tendo nas suas lives. E aí, assim, o emocional foi sendo deixado de lado, porque a gente aprendeu a lidar com fórmulas, com regras, com conteúdos. E eu uso muito essa dificuldade, não é? Que eu sempre falo de alunos porque é o meu métier, é o meu ambiente. De os alunos dizerem, professora, tem muito conteúdo, a gente tem que dar conta de muito conteúdo, principalmente nas instituições que se pautam por material escolar de aqueles grupos, instituições, né, que geram material pedagógico. Então, assim, eu fico, às vezes, assustada de ver que crianças na educação infantil têm um material escolar didático de mais de 5 ou 6 livros, atividades para e aí para fazer, não é, para executar, e os pais depois vão cobrar, porque eu comprei o material e isso não foi usado. Então, você não pode sair daquele pacote que já foi pré-determinado. Tome-se a isso o que você tem que cumprir na parte, digamos assim, administrativa, o que você tem que preencher, o que tem que dar conta, não é? Burocracia, que faz parte do nosso trabalho, em qualquer âmbito. Então, a gente aprendeu tudo isso. Regras, fórmulas, conteúdos, mas a gente não aprendeu a lidar com as nossas frustrações, nossos medos, nossa raiva. Então, a gente vê crianças, adolescentes super ligados nas redes sociais. Será que são só crianças ou adolescentes? Será que os adultos não estão nessa vibe também? Ok a tecnologia, minha gente. Ok as redes sociais. Nada contra. Muito bom. Até se não tivesse a tecnologia, eu não poderia, por exemplo, fazer o que eu estou fazendo. Não poderia estar aqui conversando com vocês. Tudo bem. Só que existe a vida offline. E, gente, ela é muito boa. Ela é ótima. Mas a gente precisa apresentar para as nossas crianças, adolescentes, enfim, esta vida. Eu acho muito bacana, vou dar um exemplo aí, meu, né? Eu tenho os meus netos bem longe de mim, lá na América.
Então, assim, no componente de conteúdos da high school, do meu neto, por exemplo, eles têm disciplinas como mecânica, pesca. Então, e assim, isso é trabalhado de maneira muito significativa. Eu estou muito feliz porque ele está super se interessando, por exemplo, por botar a mão na massa realmente. Sabe, abrir um motor, mexer lá, saber como é que é a ignição, enfim, eu não vou usar termos aqui que eu não conheço, mas o que eu sei é que isso está resultando fora do meio virtual. Então, assim, é preciso apresentar para eles outras opções, que não sejam estas. Então, assim, estas virtuais. Então, um equilíbrio entre vida online e vida offline. Gente boa, isso vale para nós também, certo? Eu vou terminar aqui, por exemplo, eu vou ter uma interação aqui em casa, nós vamos fazer algumas coisas que são de conexão nossa, pensar juntos sobre alguma coisa, conversar. Enquanto isso, eu não vou responder mensagem, eu não vou olhar o WhatsApp, porque eu estou nessa interação aqui dentro de casa. Então, a gente tem que deixar um pouquinho de lado essa parte tão formal e racional, não é irracional, é irracional, daquilo que a gente aprendeu, que é matemática, ciências, gramática, e isso não nos traz essa habilidade socioemocional. A gente vive nessa sociedade que valoriza muito, muito o saber em termos de ter uma bagagem com muito conteúdo. O domínio do conhecimento técnico. Gente, isso é importante, sim, claro, é muito importante. Mas a gente esquece de saber exatamente sobre si, sobre nós mesmos, que é uma das formas mais profundas de sabedoria. Mas vamos prestar atenção em uma coisa. Olha só o que eu vou dizer, essa é uma outra frase. Conhecimento é posse. E sabedoria é liberdade. Vou até repetir. Conhecimento é posse. Eu tenho isso. Mas sabedoria é liberdade. Sabe para quê? Para você atingir a autonomia. Então a gente tem um contraste aí, não é? Existe a heteronomia e a autonomia. O que é a heteronomia? É você viver de acordo com o que todo mundo faz. Então, vida de gado, sabe? A gente acompanha aquilo que todos fazem, copiamos. Então, um exemplo disso é o fanatismo por alguma coisa, seja ele pelo esporte, pela crença. Nós ficamos só focados naquilo e fazemos o que todo aquele grupo faz. E onde está o eu? Onde está a minha escolha? Onde está aquilo que eu posso fazer por mim mesmo, independente do que todo mundo faz? O Nietzsche fala isso, né? Você está fazendo parte dessa multidão, deste bando, e se repete. Como é que eu tenho, então, o contrário disso? Como é que eu tenho a autonomia? A única coisa que me traz autonomia é o conhecimento transformado em sabedoria. E aí sim, eu tenho a liberdade de escolher. Porque na heteronomia, eu sou escolhido, escolhem por mim. Enquanto que na autonomia, eu tendo conhecimento, eu posso escolher. E aqui vai um alerta também. Nós não podemos fechar os nossos olhos, a nossa observação sobre todas essas coisas. Então, eu não posso falar bem ou mal de uma crença ou de alguma coisa que eu não conheço. Então, assim, eu primeiro preciso me inteirar daquilo para depois dizer, olha,
temos outros caminhos, não é só esse. A gente tem históricos muito tristes de seitas, por exemplo, em que todo mundo vai de olhos fechados e faz o que o líder manda, e a gente soube de histórias que várias pessoas tiraram a própria vida a pedido do líder, porque simplesmente estavam na heteronomia, vivendo como se fossem marionetes, vivendo sob esse comando de um líder, obviamente tóxico, péssimo, enfim, né? E há outros líderes também que levam para o interesse próprio aquela, digamos assim, atuação, aquele comportamento dos seus liderados. Então, veja, urge que nós trabalhemos o autoconhecimento para que nós possamos ter este conhecimento transformado, de posse dele, né? Transformado em sabedoria. Então, assim, muita informação chega, aí o cérebro vai assimilando, e aquilo que me tocou mais, que me afetou mais, eu vou, então, ter a posse disso. Na medida em que eu penso sobre isso, reflito sobre isso, devolvo isso em forma de feedback, isto virou sabedoria. Eu sei aquilo. A gente não pode confundir sabedoria com o fato de a gente saber tudo. Não, ninguém sabe tudo. Sócrates já dizia, eu sei que nada sei, quem sou eu para dizer que eu tenho sabedoria? Mas eu sei algumas coisas, eu tenho poder sobre isso. E poder a gente já falou no encontro passado, não é um status, é o que nós podemos fazer, que nós podemos construir com autonomia, certo? Então, lembrando sempre que sabedoria é liberdade. Sabe, em muitos sentidos, nós somos analfabetos emocionais. Isso é verdade. Me incluo, hein? Porque eu também não aprendi isso. Isso também não estava no script da minha trajetória escolar, nem na vida. E isso acontece, esse analfabetismo emocional, não é por escolha, na verdade, é por falta de oportunidade. É porque ninguém nos apresentou este outro lado, que é o nosso lado socioemocional, que tem que estar em equilíbrio com a nossa razão. Então, cognição e emoção caminhando em equilíbrio. Nós não tivemos esse espaço, essa escuta. Ninguém nos proporcionou isso. Fala a verdade, não é assim? Então, por isso, muitas vezes, meio que automaticamente a gente reproduz essa ausência de nós mesmos com os outros. Não é nada bom, concorda? Não é nada bom mesmo. Então, por isso que é tão urgente, mandatório, emergente nós falarmos sobre isso. Aprendemos tanta coisa, né? Ontem também, ou na semana passada, não me recordo, uma aluna contou, foi ontem mesmo, nessa dinâmica, a questão da tabuada. A professora, era uma coisa tão terrível, cada vez, e olha, pessoas novas, hein? Cada vez que a gente errava, a professora batia com a régua na mão da gente, eu tinha que virar a mão para cima e ela batia com a régua, aquela régua de madeira horrorosa. Assim, até hoje, eu tenho que pensar, 6 vezes 8, eu tenho que fazer o cálculo aí, porque imediatamente eu sinto meio que, não com a mesma intensidade, mas eu sinto na minha mente, digamos assim, aquela régua vindo na minha mão se eu errar. Então eu fico hesitando para responder. Olha que coisa, pensa isso, né? Então, a gente aprendeu todas essas coisas, somar, aprendeu tabuada, aprendeu subtrair, mas a gente não aprendeu a dar nome àquilo que nós sentimos. E ainda isso perdura nas instituições de ensino,
tem melhorado bastante. A BNCC trouxe como requisito fundamental, isso já desde do documento de Incheon, da Coreia do Sul, em 2015, que colocou coisas como previsibilidade, como metas para a educação até 2030, essa questão de dar nome aos sentimentos. Então, o conhecimento da questão socioemocional. Mas isso precisa ser bem mais trabalhado, sem promessas mágicas. Não tem como, né? A gente reconhecer quando nós estamos passando dos nossos limites. Lidar com as nossas frustrações, com a raiva, com o medo, sem culpa nenhuma. Então, por isso que a gente precisa falar com calma sobre isso, com firmeza sobre as nossas habilidades socioemocionais. As nossas que são a de todos os seres humanos, não é só de nós, que não são acessórios, percebe? Não é algo fora de nós, não são perfumaria, são o núcleo da nossa vivência em sociedade. Saber reconhecer as emoções, muito importante. Saber ouvir o outro sem interromper, sem dar palpite. Saber colocar os limites sem violência. Isso é educação. Isso é saúde. Isso é cidadania. Então, gente, isso vale para todos os espaços dos quais a gente convive. Dentro de casa, na escola, na empresa, na comunidade. Não existe lugar onde essas habilidades não sejam necessárias. E são muito necessárias. Por onde tem gente, tem emoção. É patente. E onde tem emoção, tem necessidade de vínculo. Seja na escola, na família, na empresa, se nós não fizermos o vínculo com o outro, e isso não adquirir significado, nós não conseguimos prosseguir. Então, assim, resumidamente, porque aqui não daria para a gente falar mais ainda sobre isso, mas voltaremos neste assunto em meio aos outros encontros. Então, autoconhecimento, falamos hoje sobre ele. Autorregulação é muito importante também, e a gente vai deixar isso para, assim, só como uma isca, para vocês saberem que a gente vai falar em algum dos nossos próximos encontros. Habilidade de relacionamento, extremamente importante. Falamos que vida é relacionamento hoje, lembra? Tomada de decisões responsáveis. Eu preciso disso. Eu não posso intempestivamente decidir alguma coisa e depois eu dizer, puxa, deu errado, deu ruim. Mas já foi. Então tem que pensar antes de fazer. Então, alguém liga para uma outra pessoa e despeja uma série de coisas. Você sabe em que situação o outro está? Aconteceu uma situação dessas comigo, alguém da família ligou e eu estava acompanhando meu marido no hospital para fazer um exame que exigia acompanhante. E eu precisava estar bem. A pessoa, sem saber em que ambiente eu estava, enfim, a pessoa ligou falando aquela rajada de coisas. Oi, tudo bem? Você pode me ouvir? Eu preciso falar alguma coisa com você. Eu iria dizer, olha, no momento eu não estou em condições de ouvir porque eu estou nessa situação assim, assim. Então, nós fazemos as coisas intempestivamente. Aí depois, posteriormente, a pessoa me pediu desculpas, só que aquela instabilidade momentânea me atingiu. Então, aqui vai um conhecimento bem importante e que pode ser que você ainda não tenha escutado falar sobre isso. O cérebro precisa se emocionar para aprender. Essa é mais uma isca que eu estou deixando e nós vamos voltar a falar sobre isso. Por isso, eu quero te convidar a trazer essas habilidades socioemocionais para o nosso cotidiano. Nada grandioso, gente, nada performático. Um passo de cada vez. É assim que é.
É no modo como é que você respira diante de uma questão, diante de um conflito, como é que eu me vejo nessa situação. É como se você fosse uma câmera se olhando de fora, né? E mais, o jeito como você escuta o outro é como você gostaria de ser escutado. Porque ouvir todo mundo ouve, agora escutar com foco atento é outra coisa. Então você tem que desenvolver em você esta habilidade. Escutar com presença, ao invés de julgar. Quem somos nós para julgar? Validar a emoção do outro, né? Isso é extremamente importante. Escutar com presença, reconhecer os próprios limites. E a gente sabe, isso a gente não constrói sozinho. É muito importante a gente buscar apoio se for necessário. Qual é o problema se a gente estiver precisando de terapia? E é algo que vai me trazer um conforto melhor, uma clareza melhor sobre mim mesmo, que seja. Mais o que a gente pode nos ajudar? Boas leituras, boas conversas. Quanto mais a gente consegue criar ambientes acolhedores, e não precisam ser perfeitos, hein, gente? Precisam ser humanizados, conduta humanizadora. Quanto mais fizermos isso, mais a gente consegue construir relações de confiança. E relações de confiança são o chão, minha gente, de qualquer aprendizagem, de qualquer trabalho coletivo, de qualquer convivência. E eu quero aqui te propor uma pausa. Nós estamos todos aprendendo, e autoconhecimento é um processo. Não é algo que vai acontecer tudo de uma vez, né? Não é fazer alguma coisa e achar que tudo já se transforma. É passo a passo, sem pressa, sem ansiedade. Então, nessa pausa que eu estou te propondo, eu faço perguntas. Por exemplo, você já pensou em avaliar em quais momentos você se desconecta de si mesmo? Quais são os gatilhos que te tiram do eixo? Esse exemplo que eu dei da ligação enquanto eu estava no hospital, foi um gatilho. E momentaneamente me tirou do eixo, sim. Então, eu tenho que olhar para isso. Eu estou falando sobre isso, eu estou cuidando disso em mim mesma. Onde você sente que precisa se acolher mais? Aonde é que você percebe isso? Então, essas perguntas, elas abrem portas para questões muito importantes. Porque o autoconhecimento começa, como eu já disse, quando você se observa. Quando a gente nota quais são os nossos padrões, quais são os automatismos que fazemos, quais são os gatilhos que nos levam a essa ou aquela atitude. Quando a gente se compromete a fazer diferente, não é para agradar ninguém, na realidade. Em primeiro lugar, é para nós vivermos de uma forma mais leve. O saber, esse transforma o nosso jeito de viver. E é dele que nós estamos falando aqui. Então, conhecimento é posse, sabedoria é liberdade, não esqueça. Então, a gente vive um tempo em que tudo parece estar disponível. É só dar um Google que a gente já tem a resposta. A gente tem um chat GPT para dar respostas para nós. E é por isso que tanta gente vive muito conectado e muita informação, mas vive tão pouco. A vida offline, não é? Então, o meu convite para você hoje é esse. Não tenha pressa. Não se cobre de ser alguém pronto, porque ninguém é. Mais uma vez, a frase do meu mestre Portela: nós nascemos não prontos e vamos nos fazendo. E é um processo. Apenas se disponha a caminhar. Já é um ótimo começo. A se perceber, a se responsabilizar por aquilo que você decide, por aquilo que você sente. Nós somos o produto das nossas escolhas, não é assim? E busca ajuda, se for necessário. Constrói aos poucos esse alicerce sobre o qual nós estamos falando. Porque as habilidades socioemocionais, elas não são aprendidas de um dia para o outro.
elas são construídas dia após dia. E tudo começa com a nossa predisposição a olhar para dentro. Acho que eu vou contar mais um caso aqui rapidinho. Bora lá? Olha, este é um caso de uma menina chamada Sofia. Eu me remeto ao texto aqui porque eu tenho tantos contos que eu preciso aqui olhar o roteirozinho da história. Era uma vez uma menina chamada Sofia. Ela adorava brincar com seus amigos no parque. Ela tinha uma habilidade especial. Ela sabia ouvir com atenção quando alguém precisava desabafar. Um dia, seu amigo Lucas, lembra aquele que foi lá para a floresta e... sabe? Aquele lá. O seu amigo Lucas ficou triste porque ele perdeu o seu brinquedo favorito. E a Sofia percebeu que ele estava muito chateado. E, com muita empatia, ela se aproximou dele e ofereceu um abraço. Ela também ajudou o Lucas a procurar o brinquedo. Não fica triste. Abraçou e disse: vamos procurar juntos, eu te ajudo a procurar o brinquedo. Com o tempo, ela aprendeu que as suas emoções eram muito importantes e que, ao entender as emoções dos outros, ela estava o quê? Podendo ajudar a criar um ambiente mais amigável, a conquistar a confiança dos outros à sua volta e a controlar os seus medos, a sua raiva, a frustração. Isso ajudava a ela e a quem estivesse próximo a lidar com os conflitos de uma forma um pouco mais pacífica. Então, esse conto fala mesmo sobre as competências socioemocionais, né? Então, se você sente que não sabe por onde começar, tudo bem. Ninguém precisa saber tudo. E ninguém sabe mesmo, não é? Mas é preciso se predispor a querer aprender. Então, a gente está junto nessa, viu? Estamos aprendendo juntos. Porque cada vez que eu penso em gravar o próximo encontro, eu também estou pesquisando, estudando, escolhendo a melhor forma, não é? Mas eu quero aprender. Eu sempre quero aprender. Então, esse aprendizado começa com perguntas sinceras, com leituras que nos ajudem e que nos provocam com diálogos verdadeiros, né? Porque se conhecer é se libertar dos automatismos, das repetições, de agir sem refletir, né? Se conhecer é cuidar de si, do outro e do mundo que a gente constrói todo dia nas pequenas relações. Então, minha gente, a partir desse segundo encontro, eu quero te dizer que a participação de todos vocês é muito importante nos próximos episódios. Então, traga aqui as suas questões, as suas experiências, os seus desafios que você enfrenta no cotidiano, porque isso vai ser ponto de partida para a gente ampliar e trazer aquilo que vocês precisam e querem compartilhar comigo, e assim eu estudar sobre isso e falarmos sobre essas questões. Então, proponha temas que façam sentido para você. Eu estou aqui para ouvir, né? E esse espaço é nosso. Eu falei isso lá no primeiro e sempre vou repetir: esse espaço é nosso. E ele se torna mais rico tanto quanto mais ele for construído sobre diálogos. Então, eu aproveito para reforçar que esses nossos encontros tenham presença. Então, deixa aqui nos comentários aquilo que te tocou mais, o que te inquietou, ou até mesmo aquilo que você gostaria de ver aprofundado nos próximos vídeos. Este espaço aqui é construído com base nessa escuta, nessa troca, neste afeto, neste acolhimento que eu faço, nestes almofadões, na nossa gamela com frutas secas, no nosso chazinho. E hoje a gente trocou a cor dos almofadões. Hoje eles são de um azul turquesa muito suave. Olha, a sua participação aqui faz toda a diferença. Então, quando você comenta, sugere, pergunta, você faz o quê? Você amplia essa roda e permite que as outras pessoas também se sintam parte dela. É por isso que a gente prepara o ambiente acolhedor. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, curte, compartilha, ativa o sininho das notificações
é porque alguém também pode se beneficiar com a nossa conversa, com o conteúdo desse canal. Não deixe de se inscrever, porque aí o YouTube vai entender que essas mensagens, esta fala, este convívio nesse espaço, essas trocas, esses compartilhamentos fazem sentido para muitas pessoas. E assim, nós vamos continuar aprendendo juntos, desaprendendo, ressignificando, enfim. Nos encontramos em breve no próximo encontro. Então, até lá. E olha, cuide-se com carinho. E se permita ser cuidado também.